Antigamente se falava, tá na ponta da linha, agora já linkou conosco o presidente da Copagro, um dos maiores entendedores da bacia do Rio, Tubarão, Dionísio Bressan Lemos. Bom dia, Dionísio, tudo bem? Bom dia, Nilton. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer estar com vocês. Nilton Bica aqui na bancada do Jornal Hora Hiper. Ô Dionísio, inclusive a gente recebeu, desde semana passada, quando começaram as chuvas, né, eu conversando com algumas pessoas da Epagre, havia uma preocupação muito grande em relação às perdas dos risicultores, plantadores de soja, diante de tanta chuva, o vento não ajudava a dar vazão, e parece que essa previsão se concretizou, né, Dionísio? A situação não ficou legal para a galera para todos esses dessas culturas, né? Nilton, no início da semana passada, já no domingo, na segunda-feira, se sabia que teríamos um volume de chuva considerável em toda a região e que esse volume poderia chegar aí num espaço de 24 horas até a 100 milímetros, né? E isso já era, por si só, uma preocupação muito grande. Só que nós tivemos no período de 24 horas entre a terça-feira à noite e a quarta-feira à noite, ou quarta de manhã, a quinta de manhã, 250 milímetros. Então, o problema foi 2,5 vezes maior. Não Sim. é? E as consequências são as que estão aí. Não é? O desastre, realmente, o volume, e principalmente porque esse volume de chuva ficou concentrado aí numa região, numa parte da região, nas encostas da serra aqui, pegando principalmente aí os municípios de São Bonifácio, São Martinho, Armazém, não é? Fazendo com que, além da enchente do Rio Tubarão, nós tenhamos tido uma enchente ainda maior no vale do Rio Capivari. E como o Rio Tubarão, quando enche, ele represa o Capivari, tá? O transtorno acaba sendo muito maior. E aí o prejuízo para a agricultura, para a pecuária, é muito grande. Olha, incalculável, claro, não se tem ainda o levantamento, vai ter que esperar as águas baixarem, fazer uma avaliação das perdas da estrutura. Não tem estradas no meio rural, não tem cercas, sistema de abastecimento de água, lavouras de verão, desde a lavoura do fumo, passando pela lavoura de feijão, hortaliças, milho, arroz, enfim, todas as culturas e criações sofreram muito. Estamos tendo uma quedinha no sinal aí com o Dionísio. Acho que não foi uma quedinha, foi uma queda maior aí. Vamos ver se. Raquedona. Vamos ver se a gente consegue reconectar. Estamos conversando com o Dionísio Bressan. Tivemos uma queda no sinal. Não sei se. Acho que para ele também, Nilton. Interrompeu de vez aí a É? nossa conexão. Então vou pedir aqui, solicitar é, que ele entre. Reconecte, né? Isso. Ele tem como entrar no mesmo link? Tem como entrar no mesmo link. O link tá lá, tá disponível. Ah, tá, caiu. Então já vou entrar em comunicação aqui com ele. Agora já fica esse dado que é impressionante aí do volume de água que caiu, e é o que a gente falou um pouco ontem, assim, a gente sabe que para quem está sendo atingido, a gente gostaria de poder responsabilizar alguém, mas foi geral, foi muita água, depois de rios cheios, depois de tudo cheio, veio mais 200 milímetros de chuva, é mais do que a chuva do mês inteiro. Isso veio num período curtíssimo. Então, o que o Dionísio está trazendo para a gente é muito esclarecedor até. E explica muito, Niltinho, por que foi mais agressivo essa para a agricultura do que a de maio. A de maio veio com a água da serra, veio muito na volta do Rio Tubarão. Assim, essa não, essa pegou aqui embaixo direto, É, a região do Rio Capivari. E isso também explica para o pessoal da Madre por que está baixando em algumas regiões e lá na Madre o rio continuou, porque daí veio a água do Capivari, que estava represada pelo tubarão até então. Então, para a galera da Madre, tem, né, uma quantidade de água para passar gigante. E haja oração, cara. A rapaziada tá orando desde domingo lá e a gente gostaria que tivesse uma situação melhor. Aliás, eu tinha separado aqui a fala do prefeito Clay, mas foi no domingo, né? Então tinha que ter rodado ontem. Ontem foi um programa tumultuado, a gente nem não deu tempo. O Clayton, o Clay
no domingo, tu viu o abatimento dele na rua dizendo, ó, perdemos conexão com várias cidades do interior, com comunidades do interior, várias estradas interrompidas, exatamente o que o Dionísio estava passando aí, Nilton. É muita água, a gente já tinha essa noção de que isso aconteceria, né? Quando, e o detalhe, assim, né, Bica, olha só, é por isso que eu digo que não deu para entender, eu não entendi a tranquilidade de alguns gestores diante das informações que a gente tinha. O Dionísio disse que na segunda-feira já se sabia que vinha muita água. Na quarta-feira, a Coordenação Regional da Defesa Civil, através do Rosinei da Silveira, nos concedeu uma entrevista dizendo que poderia vir o mesmo volume de água que em maio desse ano. E aí chega, se a gente for fazer aí uma linha do tempo, chega às 18 horas dessa mesma quarta-feira, o prefeito de Tubarão e outros prefeitos falam, vamos dormir tranquilos que não vai acontecer o pior, né? E a gente viu que a situação, já se sabia antecipadamente que poderia sim acontecer o pior. É claro que eu estou falando em relação, de forma geral, não especificamente à agricultura. Agricultura, agronegócio, etc. Ô Dionísio, está nos ouvindo bem? Agora sim. Show. Tivemos um problema técnico aí, mas aparentemente resolvido, né? Show de bola. E estamos à disposição. Eu não sei até onde vocês pegaram a minha fala. Tu estava encerrando a fala sobre a quantidade de água que caiu ali, os 205 milímetros ali, e aí todo esse estudo, que agora tem que esperar baixar aí as águas para poder se levantar esse prejuízo todo, né? Exatamente. Eu não estou visualizando vocês, não sei se vocês não aparecem na tela. Nós estamos te vendo. Não, eu te vejo. Eu não consigo te mandar a imagem de volta, que eu uso a tua imagem na nossa transmissão aqui, por isso. Não, tudo bem. Então, assim, o prejuízo é muito grande. Nós, inclusive, agora estamos aqui, já estou recebendo aqui um grupo de profissionais da cooperativa, da área comercial, como também da área técnica, além de técnicos que prestam assistência aos produtores rurais da região, para a gente tentar fazer um balanço da situação e ver que medidas tomar para tentar diminuir o impacto dessas perdas, desse prejuízo todo, fazendo com que produtores façam o replantio de soja, de milho, de arroz, onde foi perdido. Ainda não é a época ideal, a janela ideal para o plantio, mas há ainda a possibilidade de se fazer um replantio. Então, tentar diminuir esse prejuízo, mas ele é realmente muito grande. Eu estava falando com alguns risicultores, né? E também com profissionais da Epagre, o Dionísio até trouxe isso como informação, e eles fizeram um paralelo com a chuva de maio. Eles falaram que maio era entre safra, né? Então as perdas foram menores. Hoje, a grande maioria dos produtores já tinham soja, arroz plantado, já tinha até crescido um pouco, e não se tem como fazer ainda um balanço, como você falou, mas os prejuízos seriam muito maiores que aqueles considerados em maio, é isso mesmo? Com certeza, muito maiores. Em maio, o arroz já tinha sido todo ele colhido, a soja tinha sido colhida, o milho tinha sido colhido, pouca coisa tinha na lavoura. Então, o prejuízo se resumiu mais à horticultura e a pastagens, né? Sim. Claro, porque depois vem o impacto da falta de pastagens no inverno, e aí os animais ficam sem comida, então aumenta muito o custo, porque você tem que dar feno, ração, e aí aumenta o custo de produção. Mas agora não, agora além disso tudo, você pegou as lavouras já plantadas e você tem em algumas áreas perda total da soja, por exemplo. E o custo para plantar 1 hectare de soja, só em insumos agrícolas, entre o adubo, o fertilizante, a semente, o inoculante, se gastou 4, 5 mil reais por hectare. E nós temos na região da Amurel praticamente 10 mil hectares de arroz atingido fortemente por essa cheia. Nós temos 3 mil hectares de soja e temos algo em torno também de 3 mil hectares de milho. Então temos aí quase 20 mil hectares que, no mínimo, tiveram perdas ou de semente, ou de adubo, ou de um inoculante. Então, o prejuízo na região como um todo vai chegar a
uns 50 milhões de reais. No município de Tubarão, esse prejuízo vai ficar entre 20 e 30 milhões de reais. O que, convenhamos, é um baque muito grande, uma perda muito grande para o setor. Meu Deus, é gigante. Ô Dionísio, falando sobre Rio Tubarão, eu sempre brigo aqui, e tem gente que torce o nariz pra mim, mas eu brigo porque as defesas civis, eu não quero que tu entre no lado político e sim na parte técnica, mas é que as defesas civis nas cidades, as coordenadorias, elas são utilizadas como cabides de emprego, né? Eu citei aqui dos 18 municípios da Murel, 17 coordenadorias são indicações políticas de pessoas que não entendem da defesa civil, que não podem dar essa noção de prevenção, que é um papel primordial de uma pasta como essa. Eu queria saber de ti o seguinte: teria como fazer algo macro, né? Um estudo macro, ou implantação, estudo, reunião, nós já estamos cansados, né? Já estamos fartos, mas o que poderia ser feito de concreto para diminuir essas perdas, já que nós temos todo ano, nós temos uma ou duas cheias, não só em Tubarão, em toda a região. Quando enche Tubarão, eu até cito essa capa aqui, é emblemática, eu falei ontem do Diário do Sul, né? Nós temos aqui Armazém, São Martim, Gravatal, Tubarão, Capivari de Baixo e Laguna, todo mundo sob água, né? Então, quer dizer, é algo que deveria ser tratado regionalmente, não é, e acaba prejudicando todo o pessoal. O que poderia ser feito para minimizar esses impactos? Nilton, eu acho assim, talvez e eu acho que você tocou no ponto crucial. Talvez o problema maior de tudo isso é justamente a falta de uma liderança técnica, não estou falando de liderança política, tá? Que esteja acima da visão popular da situação na região, que fosse respeitado, não é? E que pudesse coordenar, ou então até mesmo fazer um estudo definindo o que precisa ser feito, o que é prioridade para diminuir o impacto. Nós jamais vamos conseguir resolver em 100% os problemas climáticos, as catástrofes, né? E aí não é só enchente, nós temos os vendavais, nós temos os furacões, nós temos as chuvas de granizo, que, juntamente com as enchentes, são os principais fenômenos climáticos que nós temos na região e que impactam negativamente no desenvolvimento socioeconômico da região. E o problema é que é um achismo só. Tá? É um achismo só. Exatamente. Todo mundo acha que tem a solução, né? Vem o cara e diz, vamos fazer um canal extravasor que resolve. Tem um outro e diz, vamos levantar o dique da fazenda que resolve. O outro, vamos botar bomba que resolve. Resolve até onde? Até quando? E como que uma ação para beneficiar determinada área não pode prejudicar outra? Por exemplo, eu sou um defensor de que é preciso fazer um estudo e que aqueles diques ali da Fazenda Tubarão, eles são extremamente necessários. Agora, eles têm um limite. E o limite qual é? O limite é o limite da extravasão dessa água pelo rio Capivari. Porque se eu levantar indefinidamente o nível daquele dique e, numa enchente como essa, a água do rio Capivari não tiver para onde espraiar, né? Para onde encontrar um local de abrigo, uma cisterna, vamos dizer como aconteceu agora nas fazendas, eu vou fazer essa água passar por cima da BR e vou destruir a Jorge, vou atingir o município. É claro que tem algumas obras que são que é a unanimidade na concordância com a importância dela. Por exemplo, o desassoreamento do Rio Tubarão. E eu acho assim, eu fico triste em não ver as grandes lideranças políticas, tá? Porque tecnicamente isso está equacionado, né? Em defesa do desassoreamento do Rio Tubarão. O Rio Tubarão hoje, ele está assoreado e ele está com a capacidade de vazão em pelo menos 35% reduzida, tá? Por quê? Ele era para estar com
6 metros, né, no mínimo ali de cota, tá? De profundidade, de calado, tá? E ele tem algum lugar que está com 2 metros, lugar que está com 3 metros. Então, ele tem no mínimo 35% de capacidade de vazão menor. Se ele estivesse com capacidade plena de vazão, 80% a 90% dos impactos de uma cheia como essa não aconteceriam. Por quê? O rio Tubarão não represaria o rio Capivari, certo? Porque em boa parte, durante uma enchente como essa, o rio Tubarão sobe a sua cota e ele represa o rio Capivari. Agora, se ele encontra saída para a laguna, seja para as lagoas ou seja para o mar, porque quando o mar também está alto, represa um pouco, ele sai para as lagoas, né? Se ele sai para lá, ele não represa o Capivari, e aí a água do rio Capivari vai subir bem menos, tá? E o impacto vai ser bem menor. Agora, isso é um consenso, tá? Só que teve muita gente que procurou cabelo em ovo, tá? Em chifre, em cabeça de cavalo, durante muito tempo, e atrapalhou em muito realmente essa possibilidade do desassoreamento do rio Tubarão, que já era para ter iniciado lá em 2012, 2013, não fosse as ações protelatórias, tá? Protelatórias de pessoas e técnicos que ficam empurrando isso de barriga. Recentemente nós ouvimos aqui, Dionísio, nós só vamos ficar te devendo a fonte, eu não lembro mais quem foi que falou conosco, de que essa questão do desassoreamento ela é delicada, porque, por exemplo, há um tempo atrás teve aí uma água salgada que acabou vindo até o ponto de captação aqui de águas da Tubarão Saneamento, e que o desassoreamento poderia trazer algum problema. Na tua visão, isso não tem nada a ver, não teria problema algum nesse sentido, hein? A água salgada, ela é a água do mar, né? E se ela está chegando no ponto de captação da água, é porque o ponto de captação está a nível do mar, tá? Não é a água salgada que chegou no lugar errado, é a captação que está no lugar errado. A água salgada não vai nunca estar acima do nível do mar. Agora, o ponto de captação não pode estar a nível do mar. Tem que estar acima disso, tá? Então, são erros cometidos e que se mantêm, tá? E que acabam impedindo realmente ações que possam diminuir. Olha, uma enchente como essa, tá? Vamos que o desassoreamento do Rio Tubarão reduzisse 80% dos prejuízos. 80% dos prejuízos dá para mudar essa estação de lugar umas 50 vezes, né? Tá? Dá para fazer alguma coisa para não ficar tendo isso como desculpa, porque essa é uma desculpa, tá? Para não se fazer outra. Não pode, para desassorear o Rio Tubarão, tirar todo aquele sedimento que foi depositado no fundo do rio, não pode, porque você vai revolver junto com aquela areia, aquela terra, aquele barro, tem substâncias defensivos agrícolas, tem resíduo de suíno, tem resíduo de carvão, metal pesado, que veio lá de cima e parou ali. E se você mexer nele, ele contamina a água. Mas quem é que levou ele até ali? Não foi a água. Quer dizer, quando você tem uma enchente como essa, que você joga tudo isso, tá? Na casa, dentro da casa de muita gente, né? Nos terrenos, nas ruas, nas estradas, quer dizer, aí não tem problema. Quer dizer, são aberrações, né? Análises que, na minha opinião, não tem outro objetivo senão realmente a questão protelatória e talvez até para justificar a falta de ação política em se resolver esse problema, ou não tendo dinheiro para fazer, tá? Que é uma outra balela também. Essa aí é a maior, né? Essa aí é a maior. Se você quiser, e é possível, sim, ninguém venha me dizer que não é, se você quiser fazer uma permuta entre a utilização do material que vai tirar para desassorear o rio e a obra de desassoreamento, você encontra quem faça. E aí vai sair de graça.
E aí vai sair de graça. Mas mesmo que tu não Mas encontre, aí- se tu mas- me permite, aí Dionísio, uma não conta se- simples, tu falou agora do prejuízo da soja de R$ 4.000 por hectare, são 3.000 hectares, então nós estamos falando só nessa cheia, só na cheia desses últimos 10 dias, de algo em torno de 12 milhões que os produtores de soja vão ter, só nessa agora, não é? 50 milhões, pelo menos, de prejuízo na região, 30 milhões, pelo menos, de prejuízo na agricultura de tubarão, só de tubarão. Só de tubarão. Então, Tubarão. Então, assim, ó, Sim. essa questão, mas não pode, porque se fizer uma permuta, o cara vai lá, extrai a areia que está assoreando o rio e usa isso como aterro, né? Tá? Não, isso não pode, porque o cara vai levar vantagem. Mas que vai nóia, e o benefício, né? Eu não consigo entender certas coisas. Não. A matemática não. Sinceramente, a minha capacidade cognitiva não alcança isso. Mas aí vem dentro daquilo que eu falei aqui já algumas vezes, ô Dionísio, que o problema é macro, e eles acham e ficam tratando individualmente, talvez como forma de justificar a incompetência de cada um, porque alguns pontos, eles são pontos convergentes. Um deles é o desassoreamento e ninguém faz nada. E eu digo aqui, eu chamo mais uma vez, tem uma instituição que eu tenho o maior respeito aqui em Tubarão, que eu acho que faz um trabalho fundamental, que é a Amurel, a instituição Amurel, não estou falando da região, que é bancada com o nosso dinheiro, que deveria liderar esse processo. A Amurel não pode ficar única e simplesmente fazendo projeto de rua de 50 metros, que sinceramente, eu acho que isso aí desafoga muito o departamento de projetos de prefeituras que não tem uma capacidade econômica de contratar para fazer esse tipo de trabalho, mas a instituição Amurel deveria liderar esse processo esse processo do desassoreamento, esse processo da defesa civil, esse trabalho de prevenção para minimizar os impactos, e precisa ser cobrado. A Amurel também precisa ser cobrada no nível de, por exemplo, né, elaborar projetos como o da Ivane Freta. Né? Olha só o problema que é. A Amurel tem que ser cobrada, e eu estou falando da instituição, não estou falando de pessoas, né? A rodovia Ageu Medeiros, né, que tá em obras, né, ela tem que ser elevada a uma cota que não permita o extravasamento do Rio Tubarão naqueles pontos ali, e que provoque todo aquele problema ali no bairro Passagem, Campestre, Andrino, Madre, Toda Madre, Campo da Eira. Ela tem que ser um dique, né? Ela tem que ser um dique, né? Ela tem que servir de dique, ao mesmo tempo que ela é uma estrada, ela tem que servir de dique para manter o Rio Tubarão dentro da sua caixa. Dentro da sua caixa. Quer dizer, isso são projetos que saíram, até onde eu sei, da Amurel. Então, a Amurel também tem que ter um pouco mais de capacitação técnica e de responsabilidade pelas obras que tem, pelos projetos que tem elaborado das obras da região. Concordo contigo. Ô Dionísio, a gente tá com o tempo estouradaço aqui, tu também tens um compromisso agora. Então o pessoal tá te esperando, eu quero te agradecer demais aí a aula, né? O Dionísio, a gente bate papo com ele, é uma aula, sempre conhece muito da bacia do Rio Tubarão. Vamos programar, quem sabe um dia tu vir com mais tempo aqui pra gente bater um papo mais longo sobre esse assunto e quem sabe, né, servir de alerta aos nossos governantes, aos nossos gestores, a toda a sociedade, inclusive a sociedade civil, né, que tem perdido muito, precisa começar a cobrar também. Eu vi agora em época de campanha, Dionísio, a cartinha de várias entidades para politicada, ferrovia, ampliação do aeroporto, não sei o quê, e ninguém falou sobre desassoreamento do Rio Tubarão, ninguém falou sobre esse projeto macro de defesa civil que deveria ser implantado também, e talvez o ponto que mais tire dinheiro do nosso bolso anualmente, né, de toda a população, que tem um impacto direto ao nosso bolso. Eu participei de uma reunião na SIC, em Criciúma, alguns dias atrás, para tratar da questão logística, aí Porto de Ibituba, ferrovia e desenvolvimento regional. Tá? E, ao final, eu fiz a seguinte colocação. Olha, nós nunca vamos recuperar o atraso que temos socioeconômico em relação a outras regiões do estado, enquanto nós tivermos um porto em Ibituba, tá?
que serve para entrar e sair mercadoria, mas não ajuda no desenvolvimento regional. Enquanto nós tivermos um porto pesqueiro e laguna, que só serve para fabricar um gelinho para alguns barcos. Enquanto nós tivermos uma ferrovia, e pedir desculpa ao Benoni, inclusive, Benoni, mas eu sou obrigado a dizer, uma ferrovia cujo objetivo central hoje é puxar carvão para uma matriz energética em extinção. Enquanto nós tivermos um aeroporto que não tem avião, enquanto nós tivermos dessa forma, nas nossas principais infraestruturas da região, nós vamos continuar realmente nesse nível de atraso quando comparado com outras regiões. É preciso realmente alguém com liderança para coordenar toda uma discussão. E aí, me desculpem, mas entidades de classe, né, comercial, empresarial e tal, eu acho que estão num varejo muito grande, né, quando estão reivindicando para a região. Tem que tratar a região com uma outra visão, uma visão estadista, uma visão realmente de promover o seu desenvolvimento. Show de bola. Dionísio Bressan, muitíssimo obrigado, seja sempre bem-vindo aqui na Hiper, uma honra tê-lo conosco, e como disse o Tinho, uma hora a gente tranca a pauta aqui para ficar 2 horas conversando contigo. Seja sempre bem-vindo, obrigado. Muito obrigado, um abraço a vocês e obrigado pelo espaço. Tudo de bom. Tudo de bom, maravilha. Tá aí, como é bom